Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está me assistindo. Estamos aqui agora nessa live, né? Mais uma live, onde nesse canal, Verdades Eternas e Invencíveis de Deus, né? Vamos tratar desses assuntos, né, na Bíblia, de acordo com a Bíblia, para que nós que desejamos viver neste mundo e não jogar esse tempo de vida fora, né? Queremos aproveitar a nossa vida aqui na Terra para nós conhecermos Deus, né? A sua vontade, né? E vivermos segundo ela, né? Para que nós sejamos felizes não só nessa vida, mas também na eternidade, né? Ok? Então nós vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos, né? E hoje nós vamos continuar falando ainda sobre a pessoa de Deus, né? Para que nós compreendamos melhor o Deus a que nós servimos, né? Ok? Porque na palavra de Deus, lá no Novo Testamento, né, Cristo disse, né, que Deus é espírito, né? E Deus procura que os seus adoradores, né, o adorem em espírito, né, no espírito humano, no Espírito Santo, né, e em verdade, né? E verdade, nós sabemos que, eu já aprendemos em outras lives, que verdade é a palavra de Deus, né? Então, precisamos de adorar a Deus de acordo com a palavra de Deus, né? Em espírito e na verdade da palavra de Deus, né? Ok? Então, nessa live, nós vamos discutir agora dois ou três pontos, né? Duas ou três verdades que são verdades eternas, né? Não muda. Ninguém pode mudar essa verdade. Ninguém pode mudar. Você, como já dissemos em outras lives, você pode crer, não crer, pensar diferente, não concordar, né, se aborrecer, mas você não pode mudar essa verdade, né? Então nós vamos avançar aqui agora para mais esses duas ou três verdades que nós vamos aprender. Uma delas, como tem tantas religiões do mundo, nós já vimos em outras lives, né? Tantas religiões que não são chamadas de religiões cristãs, né? E como também tem religiões chamadas de cristãs, não é uma, não é duas, nem é três, são centenas, talvez milhares. E muitas falam uma coisa, outra fala outra, não há um consenso, né, entre elas, né? A divisão, né? A divisão, né? E nós sabemos pela Bíblia, e depois nós vamos ver em outras lives, vamos aprender, né? Que a divisão não vem de Deus, né? De Deus não deseja que o seu povo, principalmente o povo de Deus, seja um povo divisivo, né? Porque no mundo é normal que tenha divisão, né? Tanto é verdade que no mundo as coisas são tudo divididas, né? Cada um tem suas coisas, mas na igreja, no povo de Deus, Deus deseja unidade, né? Que tenhamos o mesmo pensamento, a mesma vontade, o mesmo propósito, né? Somos muitos, mas agimos como se fosse um só, né? Ok? Então, vamos dirimir informações erradas que chegam ao povo e muita gente, por não entender, às vezes não serve a Deus tão bem como deveria servir. Nós somos assim, eu também sou assim, eu faço parte desse mundo, né? Estou aqui nesse mundo, né? E sofri, talvez tenha sofrido as consequências dessa confusão religiosa no mundo, né? Mas nós, pela misericórdia de Deus, Deus está dando essa oportunidade da gente estar gravando, falando, para que venha luz sobre o nosso entendimento, para que nós possamos pensar como Deus, agir como Deus, né? Então, um aspecto, um ponto importante que nós vamos abordar agora é o seguinte, que muitas religiões ensinam que não há mais de um Deus, só existe um Deus, né? Que são chamados até de unicistas, creem na existência de um único Deus, que não existe nada mais que seja Deus, né? E para isso eles se baseiam nesses versículos que eu vou ler agora aqui. Por exemplo, vede, Isaías 32, 39 diz assim: vede agora que eu sou, e mais ninguém, mais nenhum Deus há além de mim. Veja só, eu sou Deus, né? E eu sou, mas nenhum Deus há além de mim. Aí vou ler o versículo todo. Eu mato e eu firo. Eu mato e eu faço viver.
eu firo e eu saro, e ninguém há que escape das minhas mãos. Então, baseado nesse versículo, muitos entendem aqui, quando está escrito aqui, eu sou e mais nenhum Deus há além de mim, eles entendem assim, que não existe mais nenhum outro Deus. Porque aqui está dizendo, não existe outro Deus, né, nenhum outro além de mim. Então eles entendem que esse nenhum além de mim significa que não existe outro Deus. Mas é uma interpretação errada, é um ensinamento errado. Veja o que eu estou falando. Eu estou dizendo que é um ensinamento errado, é uma interpretação errada que as pessoas dão ao que está escrito na Bíblia. Por não entenderem, o fazem ou de má fé ou fazem de inocente, né? Não entendem, né? Como é que você vai ensinar uma coisa que você não entende? Não é verdade? Mas aqui quando diz não há nenhum além de mim, nenhum outro Deus além de mim, Deus está dizendo que não existe outro Deus além dele, maior que ele, acima dele. O tradutor aqui, quando traduziu aqui, ele usou a palavra além, mas ele poderia ter traduzido não há nenhum outro Deus acima de mim. Poderia ser acima, seria talvez uma palavra até melhor do que além, né? Ok? Então ele traduziu como além de mim, quer dizer, não há outro Deus além de mim. Na realidade, não há outro Deus acima de mim. Quer dizer que Deus, ele é o ser superior, além dele não há outro Deus. Existem outros deuses? Existe, mas abaixo de Deus, né? Deus é o topo, Deus é o alto, né? Não tem outro Deus além de Deus a quem você possa recorrer. Isso quer dizer o quê? Que se Deus quiser tirar a sua vida, Deus diz, eu mato e eu faço viver. Se Deus quiser tirar a sua vida, Deus pode tirar e ninguém pode impedir. Se Deus também quiser que você viva mais X tempo, Deus pode fazer e ninguém pode impedir, porque nós já também aprendemos em outras lives que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Significa o quê? Que não há outro Deus acima de Deus, maior do que Deus, mais poderoso do que Deus. Deus que a Bíblia apresenta para nós é o Deus Pai Todo-Poderoso, é o Deus eterno, imortal, cheio de glória, que criou todas as coisas. Já aprendemos em outra live que Deus é o criador de todas as coisas. Então, todos os outros deuses que existem são criação de Deus. E, obviamente, como nós sabemos pela Bíblia, que Deus é um ser sábio, a verdadeira sabedoria vem desse Deus singular, né? Esse Deus, podemos dizer, esse Deus único, né? Que ele é o Deus acima de todos, então ele é o único. Deus é singular, não tem outro Deus igual a Deus, nem semelhante a ele, nem maior do que ele, nem além dele, a quem você possa recorrer, que vai vir mudar a sentença desse Deus verdadeiro aqui, ok? Então, esse versículo aqui não está dizendo que não existe outro Deus, está dizendo assim, outros deuses, está dizendo que não existe outro Deus além de Deus, acima de Deus, maior do que Deus. Não, não existe. Isso é verdade, isso você está aprendendo, eu estou aprendendo, nós estamos aprendendo, que o significado desse versículo aqui, vede agora que eu sou e mais nenhum Deus há além de mim, acima de mim. Outra pessoa a quem você possa recorrer, né? Porque nessa vida, nós, só para dar um exemplificar, nessa vida, nós sabemos que ninguém tem aqui, talvez, praticamente o poder absoluto, né? Ninguém tem, né? Porque mesmo se você tem numa cidade, por exemplo, um juiz da primeira instância, ele pode julgar a sua causa e ele pode condenar você, mas você tem ainda como recorrer a um juiz ainda superior a ele, o juiz da segunda instância. Geralmente é um desembargador, um homem com muito mais experiência e muito, talvez, mais conhecimento nas leis, né, da justiça humana, e esse juiz pode, de repente, inocentar você na segunda instância. Então, ele tem mais autoridade dentro da jurisdição nacional, que ele pode suprimir uma sentença da instância inferior, né? Ok? Agora, suponhamos que você foi para a segunda instância, a primeira instância condenou, você vai para a segunda instância e o juiz da segunda instância confirma a condenação do juiz da primeira instância. Né? Ele tem mais autoridade que o juiz, mas ele confirmou, ele entendeu que o juiz da primeira instância não errou na sentença, então ele ratifica. Você ainda pode recorrer a uma entidade superior ainda, que tem mais poder.
que é o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Né? Supremo Tribunal Federal. Lá tem os juízes que são colocados, né, titulados, juiz do Supremo Tribunal Federal. Eles têm mais poder do que o juiz da primeira instância. Ele ainda pode anular a sentença do... Ok? Então, isso é só para exemplificar. Então, nós vemos assim que Deus está dizendo aqui que se Deus vai tirar a sua vida, um exemplo, estou dando, Deus resolveu tirar a sua vida, chega, você não precisa viver mais. Então, você vai morrer o ano que vem, ou vai morrer amanhã, né? Então não tem a quem você recorrer mais. Não existe outro Deus que possa fazer você viver, né? Que possa tirar essa sentença de Deus. Deus já sentenciou, você vai morrer. E você vai morrer mesmo, porque não tem outra pessoa que você possa recorrer. É isso que é o sentido do versículo. Deus é Deus, o Deus da Bíblia, o Deus criador do universo, ele é a autoridade máxima no universo por direito. Deus não é autoridade máxima por que alguém deu para ele, que Deus chegou, entrou no mundo e Deus conquistou o mundo. Não, Deus é o criador do universo. Antes de Deus não existia nada. Né? Deus é eterno. Nós já aprendemos em outra live que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Deus sempre existiu, sempre vai existir, existe hoje, sempre vai existir. E Deus, ele teve um tempo na eternidade passada, vamos chamar assim, que Deus estava só a divindade, né? Só o Deus eterno. E Deus, na sua grandeza, no seu grande amor, né, Deus quis criar, né? Deus quis ter companhia, né, para contemplar a sua glória e dela participar. Essa é a grande jogada, irmão. Deus não quer só que nós contemplamos a glória de Deus, Deus quer dar a nós a glória também para a sua criação. Né? Tanto é verdade, Jesus falou assim, olha, Jesus falou, olha, vede os lírios do campo, né? Como se veste com tanta glória, né? Mas sendo que no dia seguinte eles vão morrer. Quer dizer, olha a glória de um lírio do campo, que é uma coisa insignificante, vamos dizer, mas olha a glória que ele se veste. Disse Jesus que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E é uma erva que hoje existe, amanhã você passa lá, ela murchou, está seco, morreu. Mas no auge dela, ela é tão linda, tão bonita, que todos nós causamos admiração. Então Deus deu para o lírio do campo uma glória, né? Então Deus quer que a sua criação participe da sua glória, tá certo? Então, Deus é o único Deus, né, acima de todos os deuses, né, acima de todo poder e força, porque Deus, nós sabemos pela Bíblia que Deus é o único Deus verdadeiramente sábio, né? E se Deus é sábio, Deus não ia criar alguém mais poderoso do que ele. Irmão, é fácil, né? Deus é lógico, aprendemos em outras traduções que Deus é um Deus lógico. Deus é óbvio, Deus criou as coisas, mas Deus não vai fazer. E aí vou pegar um exemplo aqui, que a live não pode ficar grande, eu tenho que ser rápido. Por quê? Porque eu sei que você está assistindo, você não tem tanto tempo para ficar também ouvindo eu falar, apesar que é um assunto super importante, deveria me dedicar mais tempo para aprender, mas como tem as atividades da vida, você tem que lavar, você tem que passar, você tem que trabalhar, você tem que dormir, você tem que descansar, tem um almoço para fazer, muitas vezes você não tem tempo assim para ficar muito tempo parado assistindo, mas assista aos poucos, trave o vídeo, e depois volte, continue, assiste depois o restante. Portanto, você assistir cada dia um vídeo, ou um dia sim, um dia não, uma vez por semana, ao longo do mês, 3, 4, 5 vídeos, você vai só aprender coisas verdadeiras, eternas, que é de Deus, que são indestrutíveis, invencíveis. Ninguém pode mudar essa verdade. Deus é o topo. Deus é o Deus singular, não há outro igual a ele e nem acima dele. Essa é uma verdade eterna e invencível. Aprendemos isso. E continuando nesse tópico, em Isaías 46, 9 diz, lembrai-vos dos dias, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Quer dizer, não existe nem maior do que Deus, acima de Deus, além de Deus, e também não existe nenhum outro semelhante a Deus. Por exemplo, nem semelhante, quer dizer, nem igual a Deus. Não tem, não existe. Deus é o único ser que pode, por exemplo, dizer, amanhã vai chover. E com certeza vai chover, certo? Porque não existe ninguém que pode impedir de amanhã chover. Porque se tivesse outra pessoa igual a Deus,
ou maior do que Deus, além de Deus, ele poderia dizer, não, Deus falou que não vai chover amanhã, não, mas eu não concordo, não vai chover, vai ficar 15 dias sem chover. Não existe, irmão. Essa é a verdade do Evangelho, é a verdade da Bíblia, né? Deus, a palavra de Deus é final, quer dizer, Deus é aquele Deus que ele, se abrir uma porta, ninguém pode fechar. E se fechar uma porta, ninguém pode abrir, né? Ok? Essa é a verdade do Evangelho, da palavra de Deus. Nós devemos então crer que Deus, ele é o único ser, criador de todas as coisas, e Deus, por ser o criador, inclusive, é por direito de Deus de dominar todas as coisas. Ele que fez, né? Ok? Deus que fez, ele tem direito de criação. E não existe outro Deus maior do que ele, nem existe outro Deus semelhante a ele, né? Em todos os aspectos, né? Principalmente na autoridade, né? Na autoridade. Vamos dizer assim que não em todos os aspectos, né? Porque, mas na autoridade máxima, só Deus, né? Só Ele, né? Ok? Então Deus é o único Deus que possui a autoridade máxima, né? A palavra de Deus, dita a sentença de Deus, todos têm que se submeter, porque não tem outra pessoa que você possa recorrer para mudar, certo? Agora, dizer que por causa desses dois versículos e outros versículos, eu não vou poder citar todos aqui, porque senão a live vai ficar muito grande, né? Eu estou falando aqui, mas eu estou vendo lá o tempo que já está correndo a live, né? Então eu preciso de andar um pouco rápido para poder não ficar muito longo. Então, mas só para nós aprendermos e entendermos que existem ensinamentos errôneos no mundo e dentro das religiões e também hoje no YouTube, na internet, tem um monte. Como eu sou um pregador autônomo, eu estou pregando aqui autônomo, né? Não estou ligado a um grupo religioso, né? Não estou sendo financiado por ninguém. Eu mesmo que estou, pela misericórdia de Deus, né? Entendeu? Estou aqui fazendo esse canal, criando, e vamos discutir e aprender muita coisa sobre Deus, sobre o plano de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre, né, o passado, o presente e o futuro, né? Vamos aprender e vamos aprender verdade. Aqui eu não vou falar coisa que não é verdade, é verdade, né? Você pode concordar, deixar de discordar, achar que não está certo, você pode desligar aí, tudo bem, é direito seu. Mas eu não posso deixar de falar essas verdades, que são verdades eternas e que são invencíveis. Ninguém pode derrotar. Ninguém. Não estou nem desafiando para não ficar dizer que a gente quer estar discutindo com as pessoas. Mas fique tranquilo. São verdades eternas que não tem mudança. Então, nessa questão de Deus, dizer que só existe um Deus no universo não é verdade, é mentira. Por quê? Porque no Salmo 82, versículo 6, eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Então, olha, vamos aprender que Deus é o Altíssimo. Quando diz que Deus é o Altíssimo, é porque não existe ninguém mais alto que Ele. Quando você chegou em Deus, você chegou no Altíssimo, né, no topo. Acabou a escada, vamos dizer assim. Acabou a escada, você já chegou no Altíssimo, né? Mas Deus diz que vós sois deuses, então existe deuses, irmão. Está na palavra de Deus, você pode mudar. Foi eu que escrevi esse versículo. Esse versículo, eu escrevi ele aqui na minha Bíblia, mas ele não está na sua Bíblia. Vá lá em Salmo 82, 6, né? Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Então todos os filhos de Deus são deuses. E aí, né? Deuses, né? E se somos deuses, isso quer dizer que nós temos poder também, né? Não é o poder igual ao de Deus, mas temos poder, né? Porque Deus sem poder não é Deus, né? Concorda? Então, está aqui na Bíblia, não foi eu que escrevi, está na sua Bíblia, aqui no Brasil, em todos os países do mundo, a Bíblia, vamos chamar que a Bíblia é uma só, né? E em todas as Bíblias está lá, Salmo 82, versículo 6, eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Pronto. Então, Salmo 82, 1. Deus julga no meio dos deuses. Está lá, está na sua Bíblia aí.
Salmo 82:1. Deus julga no meio dos deuses. E agora? Deus julga no meio dos deuses. Então mostra que existe deuses e Deus preside, né? Deus preside, né? Deus habita na congregação dos deuses, né? Entendeu? Então isso que é importante. Isso já, se você tem uma fé, tem um entendimento que só existe um Deus, não existe outro Deus, então agora com esse ensinamento, que não é eu que estou falando, não é eu que escrevi, né? Não é eu que estou ensinando, eu estou apenas repetindo o que está escrito na Bíblia Sagrada. Se você é cristão, subentende que você tem a Bíblia como um livro de autoridade máxima, né, sobre a espiritualidade, sobre as verdades que vêm de Deus. Então, na sua Bíblia aí está escrito: Deus julga no meio dos deuses. Então, Deus não é um Deus que julga no meio de fracotes. Né? Deus não criou fracotes, irmão. Deus criou. Tudo que Deus criou tem poder, podemos dizer assim. Tudo que Deus criou tem poder. Principalmente, né, os deuses, né, que Deus criou, que, por exemplo, os filhos de Deus são deuses, né? Certo? Então, eu acho que com isso daí nós já aprendemos duas coisas, né? Que Deus, ele é o único ser superior, ele é o topo, ele é o altíssimo, né? Não há ninguém além dele, nem igual a ele, em autoridade, né? Em direito, né? Deus é o topo, é o máximo do universo, certo? E também aprendemos agora que não existe só Deus também, né? O Deus criador, o Deus verdadeiro, ele criou deuses também. Nós vemos no mandamento de Deus lá para o povo de Israel, nós vemos que Deus falou assim: não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim. Deus proibiu o homem de fazer Deus. Nós não podemos criar deuses, né? Mas Deus pode, né, irmão? Deus não. Deus não envia lei para ele. A lei não é feita para ele. O dono de um banco coloca lá o horário de entrada do banco é 8 horas da manhã, né? Então os funcionários todos têm que estar lá 8 horas da manhã. Você não pode chegar atrasado. Se chegar atrasado, você corre risco de perder o emprego, tomar uma advertência. Mas o dono do banco, ele pode chegar 8h30, 9 horas, 10 horas, você ganha. Ele é o dono, cara. Ok? Então tem mandamentos que é para nós cumprirmos, não é para Deus cumprir, né? E tem coisas que é para nós cumprirmos e para Deus cumprir também, né? Depois eu vou entrar nesses aspectos. Posso falar tudo agora? Porque senão não acaba a live. Ok? E também, ainda nesse ponto, nós vamos aprender também que no Novo Testamento, né, no livro de 1 Coríntios, capítulos 8, versículos 5, 6, lá o apóstolo Paulo escrevendo, né, falando, escrevendo, né, foi escrito o que ele falou, o que ele ensinou, foi escrito. Ele diz: no céu e na terra há os que se chamam deuses e muitos senhores. Então, no céu e na terra há aqueles que se chamam deuses e também há muitos que são senhores, né? E é verdade, bro. Você pode negar que não é? Né? É verdade. Né? No céu existem senhores, existem deuses e na terra existe também senhores, né? Principalmente senhores, né? E Deus também, né? Porque se você é filho de Deus, você é Deus, pô. Ok? Tá, Jesus ensinou isso daí, pô. Não foi eu que ensinei, não foi eu que escrevi. E aqui está claro, no céu e na terra, leia na sua Bíblia, está na sua casa, no conforto do seu lar, não acredite na minha palavra, não acredite do que eu estou lendo realmente é verdade, vá lá, confira, leia. Não importa a sua religião, não importa a sua igreja, o seu grupo denominacional, não, vá na Bíblia, leia lá. 1 Coríntios capítulo 8. Leia o capítulo todo, eu estou lendo aqui 2 versículos, mas você pode ler o capítulo todo. Né? O apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios 8, 5, 6, no céu e na terra. Eu estou fazendo até um resumo do versículo para não ficar grande a live. Mas depois você pode ler com mais calma. Se você não tem tempo agora, leia depois. Né? Se você tem tempo agora, já agora mesmo, já vai lá, já marca aí no papel, e marca lá, né? Coríntios 8, 5, né? No céu e na terra há os que se chamam deuses. Está escrito, está na Bíblia sua, está na minha. E muitos senhores. Né? Eu não vou me aprofundar nesse aspecto aqui agora, mas você vê que João, o apóstolo João, quando teve aquela visão lá no Apocalipse, né, da revelação, nós vemos que ele, no céu, ele viu que ao trono de Deus existia 24 anciões em torno, em volta do trono de Deus, 24 anciões de dias, né, que estavam lá. São 24 seres, que a Bíblia chama de anciões, né? E o ancião perguntou para João:
uma cena lá, né, que você pode ler lá em Apocalipse, que o ancião perguntou para João: olha, você sabe quem são essas pessoas? Né? E o João fala: Senhor, eu não sei. Ele chamou o ancião de senhor, né? E o ancião não falou: não, não me chame de senhor, né, porque eu não sou seu senhor, chama só Deus de senhor. Não, o ancião aceitou a distinção que João dirigiu a ele de senhor, né? Entendeu? Então, existem senhores também no céu, né? E nós vamos ver isso muito mais na amplidão de quando nós um dia chegarmos lá, né? Nós vamos ver que lá no céu não é uma baderna. Lá no céu existe autoridade, existe graduação, né? Tá entendendo? Nós temos que aprender isso como aqui na Terra. Irmãos e pessoa que está me ouvindo, eu não sei se você é um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz, até mesmo talvez uma criança, eu não sei. Irmão, a Terra ou a vida aqui na Terra é uma miniatura das realidades espirituais ou da realidade celestial. A Terra, o homem, nós somos, vamos dizer que o homem, ele é uma pequeníssima expressão de Deus, né? O homem foi feito por Deus à sua imagem e à sua semelhança. Então nós somos parecidos com Deus. Nós não somos igual a Deus, mas parecido com Ele. Então, na Terra, não existe autoridade na Terra? Existe? Lógico que existe, né? Na Terra tem autoridade. Você está dirigindo um carro, né? Se um guarda, às vezes um homem ou uma mulher, um guarda está vestido na roupa do Estado, né? Da polícia, e ele dá a mão, ó, para. Você, apesar de estar no carro, possante. Você ser um homem mais maior que ele. Mas se você é uma pessoa que bate bem na bola, teu cérebro, você não é louco, né, humanamente falando, você vai para obedecer o guarda, né? Você vai parar, né? E se o guarda vier para você e falar assim: olha, eu preciso do seu documento, e documento do carro, você não vai entregar para ele? Você poderia pegar, arrancar com o carro, até atropelar ele e ir embora, não é embora? Mas você não vai, porque você reconhece que aquele guarda, ele está vestido da autoridade do Estado, né? Ele representa a lei, ele representa o governo daquele país ou daquele estado, daquela cidade. E você, como cidadão, você tem que obedecer às autoridades constituídas. Isso é inclusive da Bíblia, nós vamos ver isso posteriormente. Então, você vai parar, você vai, mesmo achando ruim, vamos dizer, você vai, puxa vida, estou com pressa, esse guarda, mas aí você vai tirar o documento do bolso, você vai dar para ele, vai dar o documento, né? E ele vai ver, tu vai conferir lá dentro, essa chapa aqui não está sendo procurada. Não, pois não, senhor, desculpe pelo atrapalhar o senhor, mas pode seguir viagem. Pronto, aí você vai embora. Então ele é uma autoridade sobre você. Né? Então nessa terra existem senhores, né? Como o pai, né? O pai, ele é o senhor do filho também. O pai, além de ser o que gerou ele, mas também tem senhorio, né? Os filhos, como é que os filhos tratam os pais? Pai, sim senhor, pai. Pai, o senhor vai sair agora? Você vai sair, ô velho, você vai sair agora? Quem faz isso é a pessoa que não tem, bate bem na bola. Ou tem uma educação que as pessoas acham que não, que nesse mundo, como tem coisas que são contra Deus, não, nada de senhor, você não me chama de senhor só Deus. A pessoa que não entende a palavra de Deus. Se você vai num médico, um médico, um advogado, se você vai falar com um pedreiro está fazendo o seu, um pedreiro está fazendo um serviço numa casa, ele está lá trabalhando, sentando nos blocos, você vai chegando ali, você vai chegar um cara, ô velho, não, o senhor, por favor, o senhor podia parar um pouquinho, eu preciso falar com o senhor, você vai tratar ele com o senhor, né? Não é verdade? Porque ele está fazendo o serviço dele, é uma pessoa mais velha que você, tem autoridade, tem senhorio. Nesse mundo tem senhorio. Então as pessoas querem negar que no céu não existe senhor, só Deus é senhor. Não. Deus é o senhor dos senhores, né? Cristo, a Bíblia diz que Cristo é o senhor dos senhores, né? Que Deus colocou Cristo sobre toda a sua criação. Cristo só não está acima do Pai. No universo, vamos pensar. No universo, o Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, ele é o topo, né? Ele é a autoridade máxima. O Filho está debaixo da autoridade do Pai. E todas as coisas criadas por Deus estão sob a autoridade do Filho. Porque, de acordo com a Bíblia ensina, Deus criou todas as coisas pelo Filho e por meio do Filho e para o Filho. Então, Deus fez todas as coisas como Pai, né? A gente não faz também toda coisa pelos filhos da gente? Então, porque eu estou dizendo que a Terra é uma miniatura, né? Daquilo que é a realidade espiritual. E também, nesse versículo ainda, aí uns que não entendem a Bíblia, eles dizem assim, veja só, porque nesse versículo está escrito que
Há senhores, há Deus, não só na terra como também no céu, há muitos deuses e muitos senhores, né? Né? E todas, todos, e nós na igreja de Deus, o apóstolo Paulo ensina, que devemos adorar esse único Deus. Aí sim, aí eles não entendem, eles até vendo, né? Porque Paulo diz só um Deus, só Deus, né? Todas para nós, portanto, Paulo está dizendo assim, portanto, para nós há um só Deus. Então, aí o cara diz, tá vendo? Paulo está dizendo que só um só Deus. Não, para nós na igreja verdadeira, na igreja de Deus, existe para nós um só Deus. Né? De quem é esse Deus que é um só? É o Deus de onde vem todas as coisas. Todas as coisas, nós na igreja vamos reconhecer que todas as coisas que tem no mundo, que existe, que tem, principalmente na igreja de Deus, todas as coisas vêm de Deus. Até o Cristo, o nosso Salvador, o Filho de Deus, ele veio do Pai, ele veio de Deus. Então para nós existe só um Deus, que é esse Deus de quem vem todas as coisas. Mas não quer dizer que não existem outros deuses, irmão. Só que nós reconhecendo que existe um só Deus, e diz mais ainda, um só Deus de quem vem todas as coisas vêm de Deus, né? A chuva vem de Deus, o sol vem de Deus, a nossa saúde vem de Deus, a nossa vida, o tanto de estatura que nós vamos ter na vida, se vamos viver 30, 50 ou 100 anos, é de Deus que vem. Tudo vem de Deus. Então nós reconhecendo que esse Deus lá, que é o Deus que está no topo, que não há ninguém além dele, que tudo que temos nós reconhecemos que vem de Deus. É diferente no mundo, né? No mundo existem muitas religiões, muitos ensinamentos, muitos grupos, vão ter pessoas que creem que as coisas vêm de outros deuses, vêm tá certo? Deus, até deuses que não são deuses, né? São ídolos, imaginação humana. Mas nós, na igreja, aprendemos que devemos crer e obedecer e seguir e atribuir que todas as coisas que nós possuímos vêm desse Deus único, né? E que também existe um só Senhor. Na igreja de Deus, um só Senhor. E o Senhor na igreja de Deus colocou quem? Cristo, né? Cristo é nosso Senhor na igreja de Deus. Nós reconhecemos a autoridade de Cristo para governar a igreja, né? Ok? Mas porque então agora a pessoa diria assim, então se você crê que só existe um Deus, só Jesus, por que obedece os outros? Porque é vontade de Deus que nós, como peregrinos aqui na Terra, nesse passagem que nós estamos aqui na Terra, que a vida na Terra não é um fim em si mesmo. A vida na Terra é uma passagem. É uma passagem. Ok? E durante essa passagem que nós estamos passando aqui na Terra, nós devemos obedecer às autoridades constituídas por Deus. Né? Então, se você trabalha numa firma e você lá tem um patrão, você cristão verdadeiro, é maior do que o patrão. Né? Porque tudo, a Bíblia diz assim, tudo que Deus criou, sabe para quem é? Diz a Bíblia, tudo é nosso. E nós de Cristo e Cristo de Deus. Então, na realidade, tudo que tem nesse mundo aqui é da igreja, é nosso. Mas, circunstancialmente, em função de que nós estamos vivendo aqui na Terra, nós somos como peregrinos, né? Tudo é nosso, mas dele nós não possuímos, nós não tomamos as coisas desse mundo como se fosse nossa. Nós vivemos como se não fosse, apesar de ser nossa, mas nós não assim o fazemos, né? Como tem um versículo da Bíblia, né? Diz assim, os casados como se não fosse, né? Os ricos como se nada possuísse. Então nós temos que obedecer os senhores sobre nós, obedecer aos nossos pais. Às vezes seu pai não merece a sua obediência, né? Mas ele é seu pai. E de acordo com o que Deus diz, você deve obedecer. Né? Às vezes seu pai é um homem que nem merece, né? A sua obediência, um homem, né? Vamos dizer, iroso, maldoso, né? Que gosta de maltrata os filhos. Mas mesmo assim você ainda tem que dizer, pai, por favor, Senhor, não faça isso. Você tem que tratar ele como pai ainda. E, se possível, dentro da possibilidade, tem que obedecer ele. Porque é ensinamento de Deus. É uma característica do cristão, é ser obediente não só a Deus, mas também às autoridades constituídas na terra. E começa já dentro de casa com o pai e a mãe que gerou você, com o seu irmão mais velho, né? Numa casa, numa família, você notou que tem um irmão mais velho, tem 5, 6, 7, 8 filhos, vamos imaginar, uma família grande. E o irmão mais velho, o primogênito, ele tem autoridade sobre os outros irmãos, né? E geralmente, se você tem 10 anos, você está na sua casa, alguém chega e chama, e na ausência do seu pai e da sua mãe, você vai chamar quem? Vai chamar seu irmão mais velho que você, né?
Ó, tem um rapaz chamando aí, ele quer ver se nós queremos pintar a casa. Você mesmo, você vai passar essa decisão para o seu irmão mais velho, que é o responsável na ausência do pai, né? Porque é onde ele tem senhorio, né? Ok? Ele é primeiro antes que você. Na sua casa, o irmão mais velho é o príncipe, né? É o primeiro príncipe, quer dizer, o primeiro naquela hierarquia, naquela situação. Tá certo? Então, muito bem. Graças a Deus que aprendemos, então, ó, 3 verdades invencíveis, né? Uma, Deus é o Deus Todo-Poderoso, não existe ninguém maior do que ele em poder e nem ninguém igual a ele em poder. Não tem outra pessoa que você possa recorrer. Se Deus decidir uma coisa, é melhor você obedecer. Tá certo? Segundo, Deus, ele não é só ele que é Deus, Deus na sua grandeza e magnitude da sua pessoa santa e maravilhosa, Deus criou seres que também são chamados de Deus, que Deus deu a eles poder de fazer as coisas também. Então existem deuses não igual a Deus, não semelhante a Deus, não maior do que Deus, mas são deuses também criados por Deus. Depois nós vamos em outras lives e esmiuçar essa questão. E também no Novo Testamento, né, então aprendemos que não é que o Deus é o único Deus todo-poderoso, sim, é o Criador de todas as coisas, que é o topo, né? Ele é o Altíssimo. Uma. Dois, que Deus, ele criou outros deuses. Né? Tem seres criados que são chamados também de deuses na Bíblia. Por exemplo, os filhos de Deus são deuses. Né? E também, no Novo Testamento, confirma isso, de que Deus há deuses também no céu e deuses também na terra e senhores no céu e também senhores na terra. São chamados, está lá na Bíblia, não foi o que eu escrevi. E nós, porém, que conhecemos a verdade, servimos. Você tem um trabalho numa firma, o seu patrão às vezes não é um homem adequado, o seu encarregado às vezes não é uma pessoa adequada, né? Mas mesmo assim, você, como é funcionário, você é abaixo dele em poder, então você tem que obedecer ele, né? Tá certo? Porque ele tem autoridade sobre você. Você vai chegar para eles, vai dizer para ele, senhor, com licença, boa tarde, muito obrigado, até lá, né? Você vai ver, ele não merece essa instituição. Mas ele é, né? Ele tem autoridade do proprietário do imóvel, do proprietário da empresa, deu autoridade para ele gerenciar você e você tem que se submeter, porque senão você vai perder o seu emprego. Não é verdade? Então, nós aprendemos então que nós precisamos de obedecer às autoridades constituídas, por quê? Porque é vontade de Deus, não é porque nós somos menores do que ele. Que se nós somos filhos de Deus e eles não reconhecem Deus, mas no tempo e no espaço agora, eles têm autoridade mais que você na Terra. Né? Ok? E você tem que aprender a obedecer. Eu acredito que já está bom por hoje, né? Vamos continuar em outras lives, vamos esmiuçar. Não desanime, não se rebele, tenha paciência, vamos ouvindo que nós vamos chegar a um ponto comum de termos a mesma fé, o mesmo entendimento, que é um entendimento, a fé que vem de Deus. Né? No mundo existem muitas fés, mas existe a fé que vem de Deus. É essa fé que nós precisamos de ter para nós sermos felizes não só nessa vida, como também na eternidade. Graças a Deus, Deus abençoe a todos. Se Deus quiser, até a próxima. Amém. Graças a Deus.